Nosso boa noite a todos os irmãos, amigos que estão conosco. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. É muito bom a gente poder agradecer, fazer os nossos pedidos, né? E esse é um momento muito especial que temos no culto de oração, no culto de quarta-feira, que é, na verdade, um culto muito especial. Infelizmente, nem todos têm condições de estar presente no culto de quarta-feira, trabalho, estudo, mas quando temos esse privilégio, devemos aproveitar, né, esta oportunidade que Deus nos dá de estarmos juntos, fortalecendo a comunhão e principalmente fortalecendo a nossa fé em Deus, né? Isso é muito importante. Nós estaremos orando também pelos pedidos que foram feitos aqui, mas eu reforço aquilo que o Silas disse. Vamos orar, né, pelo evangelismo que teremos agora no mês de setembro, evangelismo da primavera, chamado Evangelismo da Esperança. Vamos ter também, neste mês de setembro, os batismos da primavera, né? E já temos batismo marcado no dia 20 de setembro, lá na igreja do Mário Dedini. Nós vamos ter ali o Dia Mundial dos Bravadores e teremos também o batismo da primavera. E o nosso batismo da primavera acontece aqui na Igreja Central no dia 27 de setembro. Vai ser uma linda festa. É o batismo das nossas crianças também, desbravadores, aventureiros. Então, vamos nos preparando. E se você conhece alguém que está estudando a Palavra de Deus, que estudou a Bíblia, que gostaria de tomar essa decisão, entre em contato conosco também, com o Silas, Ministério Pessoal, ou com a liderança da igreja, para fazermos os ajustes, né, para essa linda festa. Nós teremos também uma semana de evangelismo distrital, que vai acontecer lá na igreja do CAP, lá na igreja do colégio. Então, nesta data, do dia 21 até o 21 a 26 de setembro, estaremos juntos lá. Eu estou anunciando aqui para você em primeira mão, logo você vai começar a ver aí nas redes sociais também esse anúncio, mas de 21 até 26 estaremos juntos lá na igreja do CAP, todo o distrito, Piracicaba Central, para essa semana de evangelismo da esperança. Todos estão convidados a participar conosco ali. Vai ser uma linda semana também, com certeza. E no dia 27, você já deve ter visto aí nas redes sociais. Se você não viu, você vai saber agora. Mas no dia 27 de setembro, de manhã, temos o batismo da primavera aqui. Vamos ter a presença do nosso presidente aqui, o pastor Aguinaldo, que é o presidente da Associação Paulista Sudoeste. E teremos à tarde um grande movimento aqui na cidade, que é a inauguração do monumento em homenagem aos missionários que realizaram o primeiro batismo do Brasil aqui em Piracicaba. Você sabia disso ou não? Sabia? Em 1895 foi batizado nas águas do rio Piracicaba Guilherme Stein Jr., né? E Guilherme Stein Jr. é um personagem aí muito importante da Igreja Adventista, fundador aí de algumas escolas, pioneiro na educação, né? E ele foi batizado aqui em Piracicaba e foi o primeiro brasileiro a ser batizado aqui no Brasil, né? Quando a igreja, o evangelho chegou aqui na América do Sul. Então, olha que privilégio nós temos, né, como piracicabanos, né, de ter esta bênção aqui conosco. E no dia 27 será feita a inauguração de um monumento em homenagem. Esse monumento vai ser construído ali, nas margens do rio Piracicaba, pela divisão sul-americana, e nós vamos ter aqui uma grande festa na inauguração, às 2h30 da tarde, no dia 27. Terminando a inauguração, nós vamos para o CAP, para o colégio, para a quadra do colégio, e aí toda a cidade de Piracicaba está sendo convidada para participarmos de uma celebração desse grande feito aqui em Piracicaba. Estamos chamando de Celebra Piracicaba, que vai começar mais ou menos umas 3h30, 4h da tarde, ali, com a presença do grupo Prisma Brasil, e também o pregador e professor, doutor Rodrigo Silva, né? Então, estará conosco aqui nesse dia 27. Então, marca aí na sua agenda, para que você tenha um mês de setembro aí que você não vai conseguir nem respirar no mês de setembro, né? De tanta coisa que vamos ter aí para a honra e glória de Deus. E lembrando também os irmãos, já em primeira mão, né? Infelizmente, eu não estou aqui com vocês aos sábados, né?
também por causa das outras atividades que temos. Estamos realizando uma série ali no CAP, que termina nesse sábado agora. Mas nós teremos aqui na nossa igreja, logo, logo, o início das obras de reforma, né? Vocês lembram que nós estamos com um projeto em andamento para aprovação ali na prefeitura, né? O projeto, para a glória de Deus, já foi aprovado, né? Então ele já está agora nas mãos da Secretaria de Obras para liberação do alvará de reforma, né? Então pode ser que essa semana ou a outra nós já tenhamos aí uma posição positiva, se Deus quiser, né? Para darmos início às obras de reforma da nossa igreja. Então continuemos orando por tudo isso que Deus tem preparado para nós, grandes bênçãos, né? E que esse ano de 2025 termine muito bem e comecemos 2026 melhor ainda, né? Esse é o desejo de Deus. Recados dados, oremos por tudo isso, e eu gostaria de convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 73, livro de Salmos, capítulo 73. Eu acredito que você já deve ter lido esse salmo. É um salmo famoso, né? É um texto famoso que temos aqui na Bíblia. É uma explicação bíblica inspirada por Deus de um dos temas mais difíceis de serem compreendidos, que é o tema do sofrimento dos justos, né? O título desse capítulo é O Problema da Prosperidade dos Maus. É um salmo de Asaf, né? Um salmo de Asaf. Então, eu gostaria de convidar você para lermos juntos aqui. Nós vamos ler alguns versos do capítulo 73, começando com o verso 1, que diz assim: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Asaf foi um personagem muito importante. Asaf, na verdade, era filho de Berequias. Berequias, conforme 1 Crônicas, capítulo 6, o verso 39 e o verso 43, era descendente de Gerson, filho de Levi. Ou seja, Asaf, ele era da família daqueles que ficaram como responsável pelo cuidado da liturgia, do culto, do templo ou do tabernáculo no deserto, né? Então, este era um personagem extremamente importante aqui nesse contexto. Um outro detalhe interessante sobre Asaf: ele era responsável também pelo louvor, era responsável pelo vocal e era responsável pelo instrumental do culto que era realizado ali no templo. Ele era instrumentista, cantor, compositor de 11 salmos que nós encontramos aqui no livro de Salmos, do Salmo 73 até o Salmo 83, todos eles são salmos escritos por esse poeta, por esse músico chamado Asaf. A Bíblia também diz, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 16, que Asaf estava entre os homens de confiança de Davi, não é? Estava entre os homens de confiança de Davi. Em 2 Crônicas, no capítulo 29, verso 30, a Bíblia diz que Asaf também era chamado de vidente, ou seja, a palavra que aparece ali é a palavra que é traduzida como profeta, ou seja, ele era também, além de ser um músico, um poeta, diz também que ele era um profeta, um vidente. E os seus ensinamentos e canções são escolhidos aqui pelo grande rei Ezequias como parte da restauração do culto a Deus. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 29, verso 30. Ou seja, Asaf era um personagem que tinha um relacionamento próximo com Deus. Era alguém responsável por colocar as pessoas, os adoradores, na presença de Deus. Ou seja, ele não era alguém distante de Deus, mas era muito próximo de Deus. A Bíblia chega a dizer que Asaf, ele realizava o seu trabalho muitas vezes próximo da arca da aliança, ou seja, diante da presença de Deus. Viu muitas vezes Deus se manifestando ali no santuário. Assim era Asaf.
Mas em uma de suas composições, ele trata desse assunto delicado aqui no Salmo 73. Um assunto delicado e difícil de se entender. O sofrimento dos bons. O sofrimento dos bons. E pior do que isso, não só o sofrimento dos justos ou dos bons, mas a aparente prosperidade dos ímpios, dos maus. Eu não sei se você já passou por isso, já sofreu esse dilema em algum momento da sua existência, da sua jornada espiritual, de pensar assim, puxa, por que esta pessoa tão justa está sofrendo? Em contrapartida, outros que são aparentemente tão ímpios e tão maus, prosperam. Esse é um dilema que muitas vezes enfrentamos. O interessante é que Asaf começa o seu salmo, a sua poesia, no capítulo 73, o verso 1, com uma certeza. A certeza de Asaf é que Deus é bom. Deus é bom. E ele menciona isso, e ele diz, Deus é bom para com Israel. Deus é bom. Pensar na bondade de Deus diante de uma situação difícil não é tão simples assim, não é? Especialmente quando você percebe que, aparentemente, aquele fato, aquele ato, é aos nossos olhos, como seres humanos, um ato de injustiça, não é? Alguém que não merecia estar sofrendo. Eu gosto de um trecho de uma poesia de John Greenleaf, do século XIX, falando sobre a escravidão dos negros. Ele escreve o seguinte: apesar da enlouquecedora confusão das coisas, sacudido pela tempestade e inundação, meu espírito se apega a uma firme esperança. E ele diz, eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus é bom. Não é? Apesar desta certeza ser relatada no primeiro verso do capítulo 73 de Salmos, se você ler o verso 2, você percebe que mesmo diante dessa certeza, a injustiça desse mundo levou o salmista a uma espécie de flerte com o ceticismo. E olha só o que ele diz aqui no verso 2, quando ele diz assim, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ou seja, quase eu perco a minha fé. Quase eu perco a minha fé. Ou seja, ele estava no caminho para que a sua fé fosse sacudida, balançada e talvez até deixada. E quando chegamos aqui no verso 3, nós encontramos a razão pela qual Asaf sofre esse ataque satânico, diabólico e natural, muitas vezes, quando pensamos no sofrimento dos justos. E aqui está a razão pela qual Asaf começou a pensar desse jeito. E a sua fé foi abalada. E aí no verso 3 ele diz assim, pois eu invejava quem? Os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Ou seja, as coisas humanas, as coisas desta vida, impressionaram tanto os olhos de Asaf que ele diz, eu cheguei a ter inveja dos arrogantes. Inveja dos arrogantes. Porque via a prosperidade dos perversos. Será que é possível chegarmos a esse nível? De olhar aqueles que fazem as coisas erradas e prosperam e pensar assim, puxa, podia ser eu, né? Podia ser eu ali. Mesmo sabendo que aquelas decisões foram decisões erradas, que levaram até nesse mundo mal a uma prosperidade, uma aparente prosperidade, e pensaram, puxa vida, eu é que deveria ter feito isso. Por que não fiz? Não é? Então esse foi o pensamento de Asaf. Algumas tradições espirituais tentam explicar
para nós estas questões. Especialmente quando pensamos que neste mundo, infelizmente, o pensamento que impera em relação ao sofrimento é o da lógica retributiva, não é? Ou seja, para nós, o natural seria que coisas boas acontecessem com pessoas boas e que coisas ruins acontecessem com pessoas ruins. Essa seria a lógica retributiva, ou seja, a lógica das consequências. Assim você fez, assim você recebe. E algumas tradições espirituais buscam respostas para o sofrimento dizendo o seguinte: eu não sei se você já ouviu, mas algumas religiões dizem assim, que isso daí pode ser karma de vidas passadas. Já ouviu falar disso aí? Karmas de vida passada. Olha, você deve ter sido muito mal no passado, deve ter feito coisa ruim no passado, e agora você está pagando, né? Você está pagando. Eu lembro que eu estava estudando uma matéria chamada religião, a história das religiões, e tratando religiões contemporâneas lá na faculdade, pastor Nastrini. E foi dito que, numa dessas matérias, né, estudando uma das religiões, dizia assim, que se você fez coisas ruins na vida passada, você pode, depois da morte, reencarnar até num animal, né? Imagina só. E aí alguns dizem assim, está vendo aquele cachorro ali sofrendo, não tem casa, não tem dono, está comendo ali, bebendo água da enxurrada, é porque em vidas passadas alguém fez uma coisa muito ruim e agora ele foi incorporado ali naquele cachorro. Vida de cachorro, né? Uma vida de cachorro, vida de cão, né? Essa é a lógica, né? A lógica retributiva, de que quem está sofrendo merece sofrer porque fez alguma coisa em algum momento nessa vida ou na outra vida. Porque, segundo esta lógica, o mundo é justo. E eu pergunto para você, o mundo é justo? Infelizmente, o mundo não é justo, né? O mundo não é justo. E é por isso que, muitas vezes, não sabemos explicar por que uma criança nasce no meio da fome, da miséria, da violência, enquanto outra criança nasce no seio de uma família onde existe cuidado, onde existe proteção. Porque algumas pessoas morrem prematuramente e outras se arrastam a vida fazendo tudo para morrer, mas continuam vivas, não é? Tem gente que faz de tudo para morrer, mas não morre. E aí você olha assim, puxa, essa pessoa não morre. E parece que nem doente fica. Nem doente fica. Eu visitei uma vez alguém que disse exatamente isso, né? Estudando a Bíblia com a família, né, com o filho, né, daquela família ali, e eu disse, na hora que estávamos falando de conduta cristã, olha, o cristão não deve fazer o uso do cigarro, da bebida alcoólica, porque tudo isso faz mal para a saúde, né? Aí um senhorzinho, 80 anos, sentado assim numa poltrona, faz 60 anos que eu fumo. Estou vivo aqui, ó. Sou mais forte que esse rapaz aí. Falando do filho, né? Como explicar? Como explicar? Né? Como explicar? Porque pessoas justas e boas precisam lutar pela sobrevivência, semear em terra árida, terra seca, cheia de espinhos, em ambiente hostil, viver em um mundo de competição, em que cada um tenta puxar a brasa para a sua sardinha. Já ouviram essa expressão? O justo vive com medo da violência, da escassez, da injustiça, enquanto os ímpios estão esbanjando, gastando milhões para patrocinar seus desejos incontroláveis e insaciáveis, cometendo crimes e muitas vezes desfrutando deles. Esse era o questionamento de Asaf. Asaf chega a dizer, eu tenho até inveja deles. Tenho até inveja deles. A prosperidade dos perversos faz com que ele sinta inveja da preguiça, da arrogância, da violência, da promiscuidade, da ilegalidade, da infidelidade, porque tudo isso parece que prospera. Parece que prospera.
como resolver esse problema. Como responder esse dilema, né? Como responder esse dilema. Afinal de contas, se você ler aqui do verso 4 até o verso 10, olha o que Asaf relata no seu salmo. Ele diz assim, ó, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. O que está acontecendo? Eu gosto de uma tradução do verso 11, a tradução da Bíblia Mensagem, quando, na nossa tradução aqui, da Almeida atualizada, diz assim, e diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Na tradução da Mensagem, a tradução é mais ou menos assim, o que Deus está fazendo? O que está acontecendo? E aí a tradução diz assim, por acaso Deus saiu para um almoço? Deus saiu para o almoço? Ou seja, onde está Deus? Que aparentemente não vê todas essas coisas. Veja onde é que Asaf estava andando, caminhando, né? Bom, mas você conhece a história, você sabe que este Salmo de Asaf é uma explicação profunda da sua alma, de como nós podemos entender tudo isso. E a Bíblia diz que tudo muda na cabeça de Asaf quando ele abandona os esforços humanos para encontrar uma solução para esse dilema que não pertence a ele. E quando ele entra no santuário de Deus, as coisas mudam. E se você ler comigo no verso 17, diz assim, ó, vamos ler o 16, que diz assim, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O que é que Asaf encontrou no santuário que o fez entender todo esse dilema? Nós poderíamos ficar aqui numa semana de oração para explicar isso daqui, de tanto conteúdo profundo que nós encontramos aqui. Mas eu quero em 5 minutos passar para vocês o que é que Asaf encontrou no santuário. Foram 3 coisas. A primeira delas, quando Asaf entra no santuário e ele compreende a grandeza de Deus e o amor de Deus, deixando tudo no céu, na eternidade, para viver, para habitar. E você sabe que o tabernáculo, a palavra tabernáculo significa acampar, né? Tabernacular, né? Estar acampado junto com o povo. Ou seja, Asaf compreende que Deus deixa todas as coisas, as grandiosas coisas, para viver naquele lugar sujo, naquele lugar fétido. Não adianta pensar que o santuário, o tabernáculo era como a nossa igreja. Uma igreja limpinha, cheirosa, gostosa, aconchegante. O santuário recebia sangue de animais todos os dias, num deserto onde a temperatura chegava quase a 50 graus. Aquele sangue era jogado o ano inteiro nas paredes do santuário, no chão do santuário. Você imagina o mau cheiro podre que existia dentro daquele lugar. Mas o que representa tudo isso? Representa a santidade de Deus. Os símbolos que existem ali, a luz do candelabro, o pão da propiciação, o incenso das orações, a arca da aliança com o Shekinah, a presença, a face de Deus,
representa Deus mergulhado nesse mundo de pecados, por amor a você. Quando Asaf entra no santuário e ele percebe que Deus deixa tudo para estar com o ser humano, na mais degradante situação, na mais degradante condição, por amor, ele começa a entender algumas coisas. Que apesar do sofrimento do justo, ele nunca está sozinho. O santuário revela exatamente isso. A presença de Deus nos mais obscuros momentos da nossa história. Ou seja, se Deus está comigo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Esta foi a primeira coisa. A segunda, quando Asaf entra no santuário, e aí o verso 26 do capítulo 73 nos ensina que todos os símbolos usados ali no santuário, que são uma representação da providência divina para o seu povo em meio ao deserto, ele entende que apesar do sofrimento, apesar das dificuldades, dos problemas, Deus provê, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Hoje meu pai esteve em Sorocaba novamente, né? Vocês sabem, meu pai está fazendo tratamento do câncer, fez a retirada da próstata, nós oramos por ele, eu agradeço a todos que têm orado por ele, e ele estava tomando algumas injeções na barriga, para que o câncer não se desenvolva, e fez os exames, estava aguardando o resultado, para saber se ele teria que fazer um outro tratamento, como radioterapia, por exemplo, ou não. E ele, confiante, porque fez o PCA, né? E descobriu lá que o PCA estava bem baixo. E ele feliz da vida, porque, não vou precisar fazer e tal, né? A radioterapia. Mas hoje ele foi ali no hospital, fez os exames, recebeu o resultado. E o médico disse para ele, você vai precisar fazer a radioterapia. Ele falou que parecia que o chão tinha saído debaixo dos pés, né? E aí você fica pensando. E eu conversando com ele, hoje à tarde, ele disse, o que eu fiz de errado? E aí vem aquela questão, né? Ele disse, eu nunca fumei, nunca bebi, nunca abusei da saúde, sempre cuidei da saúde. E a gente, tem coisas que a gente não entende, né? E eu só disse para ele, pai, o Senhor está com você, por onde seus pés pisarem. E Ele vai prover aquilo que é necessário. E aí ele pensou, ele completou, né? Para a cura? E eu disse, não, para a sua salvação. Pode ser a cura? Pode ser, mas também pode não ser. Mas Ele está contigo. E Ele vai prover o necessário para a sua salvação. E o último ponto, que Asaf encontra no verso 24, do capítulo 73, diz assim, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na tua glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O santuário então confronta a imperfeição humana com a santidade de Deus, a podridão do pecado, mostra-nos que não somos perfeitos, que as pessoas não são perfeitas, que até as pessoas que nós amamos não são perfeitas, não é? Até as pessoas que nós amamos. E Asaf então aprende pelo conselho de Deus que todos os seus relacionamentos, inclusive o seu relacionamento com Deus,
deveria ser para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu termino dizendo o seguinte: o santuário nos mostra uma coisa muito interessante que Asaf aprendeu. Todos nós somos iguais. Justos e injustos, bons e maus. Todos nós somos iguais. O sol nasce sobre todos, para todos. O sol vai brilhar para aquele que está na prática do bem e vai brilhar também para aquele que está na prática do mal. Não tem como ser diferente, porque Deus cuida de todos. Deus é Deus de todos. Deus é nosso Pai. Nosso Pai. É o Pai nosso, de todos. Então qual é a diferença? E aí Asaf então pensa, então vale a pena fazer aquilo que é ruim? Porque se eu faço aquilo que é ruim e me dou bem, por que não fazer? Mas a resposta do santuário é a seguinte, que a diferença é que a vida pode não acabar no túmulo. Para alguns, ela termina na sepultura. Mas ela pode não acabar no túmulo. Existe esperança além do túmulo. E é isso que Asaf descobre. Que Deus está com os seus filhos. Que Ele provê tudo o que é necessário para a nossa existência. Mas Ele provê, acima de tudo, a oportunidade de, mesmo que nessa vida você nasça, sofra e morra, você pode ressuscitar pelo sangue de Cristo Jesus. É isso que o santuário nos ensina. E quando Asaf entra no santuário e ele percebe que o final do justo não é apenas a regalia da sua riqueza, da sua prosperidade, ou do seu sofrimento, das suas lutas, mas existe algo mais, a eternidade, tudo muda. Tudo muda. E a gente começa a entender. E a gente entende junto com Asaf, que se estamos sofrendo nesta vida, se estamos passando por percalços nessa vida, mas temos a certeza de que o Senhor está conosco e que Ele provê para você e para mim a oportunidade da salvação, não temos absolutamente nada que temer. Existe um texto que eu gosto bastante, de Ellen White, ela diz assim: nada tenho a temer em relação ao futuro, a menos que eu me esqueça como Deus me conduziu até aqui. Eu disse essa frase para o meu pai hoje à tarde. E ele disse assim: que bom. Que bom. Se der tudo certo, louvado seja o Senhor. Se não der tudo certo, louvado seja o Senhor. Como disse Jó, lá no seu sofrimento, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Você crê nisso? Sim ou não? Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim e que nós possamos caminhar nessa promessa. E que mesmo diante do sofrimento, nunca se esqueça, você não está sozinho. Deus está provendo, Ele está cuidando e Ele tem algo muito maior para você. Amém. Amém. Vamos terminar com uma oração? Vamos colocar de pé e vamos encerrar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelas Tuas promessas, obrigado por Teu cuidado,
Obrigado por teu amor por nós. Obrigado porque o santuário revela o teu plano redentivo. A revelação da tua palavra nos ensina que Jesus Cristo veio a este mundo para esmagar a cabeça da serpente, para dar ponto final a este mundo de sofrimento, ao mal, e dar uma oportunidade de salvação eterna para todos aqueles que creem no Senhor. Ó Senhor Deus, ajuda-nos a confiarmos nisso. Ajuda-nos em nossa carreira cristã, em nossa jornada, nunca desanimarmos. Ajuda-nos a não desviarmos os nossos olhos, nem para a direita e nem para a esquerda. Que a prosperidade dos ímpios, que as coisas desse mundo, os encantos, as luzes desse mundo não venham nos separar do teu amor, mas que possamos ter a convicção de que o Senhor caminha ao nosso lado. O Senhor está acampado em nosso coração. O Senhor nos fortalece e provê tudo aquilo que precisamos, a iluminação para o nosso caminho, o sustento para a nossa vida, as orações ouvidas e principalmente a tua face diante de cada um dos teus filhos. Ó Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos oferece a oportunidade da eternidade, algo que perdemos por nossas escolhas, mas pelo sangue de Cristo podemos recuperar. Ajuda-nos a confiarmos nisso todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor.